Você ama a língua portuguesa? Vamos fazer um estudo agora das classes gramaticais. Então vejamos as classes gramaticais da palavra como. Ela pode ser substantivo. Toda palavra pode ser substantivada. Portanto, a palavra como pode ser substantivo. Como exemplo, analise o como nesta frase. Vejamos então que a palavra como pode ser também verbo. Um exemplo, eu como pão todas as manhãs. Como todos sabem, é a primeira pessoa do singular do verbo comer. O como pode ainda ser conjunção subordinativa comparativa. Este exemplo, ele é tão alto como o pai. Achei interessante fazer a separação das orações para melhor entendimento. Então, a primeira oração é, ele é tão alto. Segunda, como o pai. É interessante observar que na segunda oração, o predicado é o mesmo da oração principal, da oração anterior. Como o pai é alto. Na verdade, o que nós estamos dizendo é, ele é tão alto como o pai é alto. A oração comparativa geralmente tem o predicado subentendido. Ele não vem explícito. Aqui vou fazer uma observação do professor Bechara, excelente professor, na sua Moderna Gramática Portuguesa, página 326. Ele diz, o como comparativo introduz o segundo termo de uma comparação assimilativa, identificando uma coisa, pessoa, qualidade ou fato, a outra mais impressionante ou mais conhecida. Como estamos vendo aí, o como ainda pode ser conjunção subordinativa conformativa. O exemplo, ela fez tudo como mandaste. Podemos até fazer a substituição do como pela palavra conforme, que já vai nos orientando melhor, né? Ela fez tudo conforme mandaste. Aqui uma observação a fazer. Em suma, estamos na presença de um como conformativo quando este pode ser substituído com eventuais alterações na oração que introduz por conforme. Como ia dizendo, é igual a conforme ia dizendo. Outra classe gramatical a que pertence a palavra como. Ela pode ser conjunção subordinativa causal. O exemplo, como choveu muito, não houve jogo. Entende-se facilmente a substituição. Porque choveu muito, não houve jogo. Como ainda pode ser conjunção coordenativa aditiva. Não só terminamos o trabalho, como o entregamos ao chefe. Neste caso, o como se relaciona com a expressão não só. E, na verdade, podemos substituir esse não só como por uma palavra e, pela palavra e, que é uma aditiva, conjunção principal, talvez a mais usada. Terminamos o trabalho e o entregamos ao chefe. O e, que está substituindo a expressão não só como, é conjunção coordenativa aditiva. Outra classe gramatical da palavra como também pode ser advérbio de modo. Um exemplo, como se faz panqueca? Esta é uma interrogação direta que nós frequentemente usamos, mas também há a possibilidade de se fazer uma interrogação indireta. Quero saber como se faz panqueca. Vê-se facilmente que pode-se tirar o quero saber e transformar o como se faz panqueca com um ponto de interrogação. Então, sabemos aqui que esse como também é um advérbio de modo. O como ainda pode ser advérbio de intensidade. Um exemplo. Como você é forte. Como choveu ontem à noite. E o como ainda pode ser pronome relativo. Exemplo. Esta é a forma como resolverei o problema. É facilmente se substituir o como
por pela qual. Reparem, esta é a forma pela qual resolverei o problema. Classes gramaticais da palavra ser. Em primeiro lugar, toda palavra pode ser substantivada, portanto, a palavra ser pode ser substantivo. Exemplo: este ser está mal empregado nesta frase. Conjunção subordinativa integrante. Um exemplo: ela não sabe se vai à festa. Dividindo o período em duas orações, nós temos a primeira, ela não sabe, a segunda, se vai à festa. O que se observa? Este ser inicia uma oração que integra o sentido de um verbo da oração anterior, como está indicado. O ser, começando a oração se vai à festa, oração esta que completa o sentido do verbo. Ela não sabe se vai à festa. Primeira oração, ela não sabe. Segunda oração, se vai à festa. Nós podemos fazer a substituição desta segunda oração pela palavra isso. Facilita o raciocínio. Ela não sabe isso. Como está escrito, sabemos que então podemos substituir a oração introduzida pela conjunção se pela palavra isso. A função sintática da palavra isso é a função sintática da oração. O nome de integrante já diz que esta oração integra, completa o sentido de uma palavra da oração anterior. Ela não sabe isso. Como estamos vendo aí, o isso sublinhado completa o sentido do sabe. E esse isso é objeto direto. Conclusão: essa oração, a segunda oração, né, é subordinada, substantiva, objetiva direta. Vamos fazer aqui uma observação importante. Pode haver um termo intercalado entre o verbo e a oração que o completa, que completa o seu sentido. Aqui no caso, por exemplo, colocamos o ainda, porque na verdade ela não sabe se vai à festa. O ainda é um termo que traz mais uma característica da ação de saber, indicando o tempo, né? Então, atenção, verifique se há algum termo intercalado entre o verbo e a oração iniciada pela conjunção integrante se. O se pode ser também conjunção subordinativa condicional. Neste caso, essa conjunção inicia uma oração subordinada adverbial condicional. Vejamos uns exemplos. Ela poderá votar se chegar cedo. Podemos inverter a ordem. Se ela chegar cedo, poderá votar. Observemos o exemplo. Ela poderá votar se chegar cedo. A primeira oração, ela poderá votar, a segunda, se chegar cedo. Há uma prática de substituir a palavra se pela palavra caso, que se usa muito. Então, substituindo, teremos, ela poderá votar caso chegue cedo, que também podemos inverter. Caso chegue cedo, ela poderá votar. Na prática, pode-se substituir o se pela palavra caso. A palavra caso também é conjunção neste caso. Conjunção subordinativa causal. O se também pode ser essa conjunção subordinativa causal. Um exemplo: se não tinha dinheiro, não deveria ter comprado a casa. Podemos substituir o se pela conjunção causal muito usada, que é o porquê. Porque não tinha dinheiro, não deveria ter comprado a casa. A palavra se ainda pode ser pronome apassivador ou partícula apassivadora. Para melhor compreensão da classificação do se como pronome apassivador, lembremos as vozes do verbo. Primeiro, ativa. Voz ativa quando o sujeito pratica a ação. O menino comeu o doce. Fácil de entender. O menino, sujeito, o doce, objeto direto. Segundo, voz passiva. É quando o sujeito sofre a ação.
o doce foi comido pelo menino. Nós temos o sujeito, o doce, e quem pratica a ação na voz passiva é o agente da passiva, no caso, pelo menino. Terceiro, reflexiva, quando o sujeito pratica e sofre a ação. No exemplo, o menino feriu-se com a faca. O menino pratica a ação e ele mesmo sofre a ação. Analisando, teremos o sujeito como o menino e feriu quem? Feriu o menino. Então, repara que esse se completa o verbo feriu e é o objeto direto. Exemplos. Cumpriu-se o regulamento. Atenção! Nós podemos substituir o exemplo acima pela outra formação da voz passiva, que é com o verbo ser mais particípio do verbo principal. O regulamento foi cumprido. Outro exemplo. Já se tinha comprado o terreno. Podemos substituir o exemplo acima pela outra formação da voz passiva, que é do verbo ser mais particípio do verbo principal. O terreno já tinha sido comprado. Observe que neste tipo de formação não se indica o agente da passiva. O ser ainda pode ser partícula indeterminadora do sujeito. Exemplos. Precisa-se de cozinheiros. Riu-se muito aquela noite. Vamos observar. Primeiro, o verbo está acompanhado do ser. Segundo, não se conhece o autor da ação verbal. Terceiro, não é possível substituir os exemplos acima pela outra formação da voz passiva, que é o verbo ser mais particípio do verbo principal. Uma observação importante: se não houver objeto direto na voz ativa, não é possível obter-se a voz passiva. Lembremos que o objeto direto da voz ativa passa a ser sujeito da voz passiva. O sujeito é ponto de partida do pensamento. Logo, não pode ser preposicionado. Lembremos que a preposição subordina um termo seguinte a um anterior. Vamos ver os exemplos. O menino comeu o doce. Voz ativa. O doce foi comido pelo menino. Voz passiva. Comeu-se do doce. Como esse objeto direto foi preposicionado, não é possível transformar essa oração na voz passiva. Conclusão. Só se pode construir voz passiva com verbos que tenham objeto direto, obviamente não preposicionado, na ativa. Quais são os verbos que não podem ter voz passiva? Verbos intransitivos, não tendo objeto direto, não pode. Verbos de ligação, também não tem objeto direto. O verbo de ligação tem predicativo do sujeito. Verbos que tenham objetos diretos preposicionados. Está aí novamente, a preposição não vai permitir essa substituição. E verbos transitivos indiretos. Sabemos que esses verbos vão ser acompanhados de objetos indiretos, que são sempre preposicionados. Olha a preposição de novo, não permitindo a substituição. A palavra ser ainda pode ser parte integrante do verbo. Este tipo de ser se liga a verbos chamados essencialmente pronominais. Tais verbos não se conjugam sem o pronome. Exemplos: arrepender-se, apaixonar-se, queixar-se, condoer-se, indignar-se, suicidar-se. Atenção! O sujeito destes verbos, essencialmente pronominais, determina o emprego do pronome pessoal. Exemplos: vós vos arrependestes. Não se pode conjugar o verbo arrepender sem o pronome.
Nós nos apaixonamos, a mesma coisa. Sempre tem que ter um pronome para acompanhar o verbo apaixonar-se. Eu me queixei, a mesma coisa. Ainda pode ser o se, partícula expletiva ou de realce. Exemplo: passavam-se horas e ele não chegava. A partícula pode ser removida da frase sem alterar o sentido, mas dando um maior realce ao fato. Observação: como pronome pessoal, o se pode indicar alguns aspectos da ação verbal. Neste caso, ele será o pronome pessoal reflexivo. Olha um exemplo: ela se cortou com a faca. A ação foi cometida e, ao mesmo tempo, sofrida por ela. Pronome pessoal recíproco. A ação, o nome está indicando que a ação volta, né? O sujeito, Maria e João, se abraçaram. O fato de abraçar corresponde de Maria em relação a João e de João em relação a Maria. Uma prova de que ele é um pronome pessoal é o fato de que ele varia de acordo com o sujeito. Exemplos: eu me cortei com a faca, pronome pessoal reflexivo. Nós nos abraçamos, pronome pessoal recíproco. Complementando a aula, uma observação interessante é o se no terreno da análise sintática. Ele é sujeito de infinitivo. Como assim? Deixou-se levar pelas emoções. Ele levar. Quando o verbo principal for causativo, fazer, deixar, mandar, ou sensitivo, ver, ouvir, sentir. Observem que estes nomes estão bem apropriados, né? Causativo, porque vai causar, fazer, alguém fazer alguma coisa, deixar alguém, etc. E sensitivo também. Ver é da visão, ouvir, da audição, etc. Sentiu-se fraquejar. Esse é o único caso em que o se exerce a função de sujeito. Ela deixou-se ficar muito desanimada. Vamos insistir, ela deixou-se ficar muito desanimado. Ela é sujeito de deixou, o se é sujeito de ficar. Ela deixou ela mesma ficar muito desanimada. Uma observação muito interessante, né? O professor Rocha Lima, faz essa observação. Podem os pronomes oblíquos, o, a, os, as, me, te, se, que é o nosso estudo no momento, nos, vos, desempenhar a função de um sujeito de infinitivo em conexão com um dos verbos fazer, deixar, mandar, ouvir e ver, aos quais eles servem cumulativamente de objeto direto. Mandei-o entrar. O pronome acumula a função de sujeito de entrar, porque na verdade quem entrar? Ele entrar. Com a de objeto direto de mandei. Mandei quem? Mandei ele. Curioso, né? Aplicando ao se, deixou-se ficar ali um bom tempo. Deixou, o se equivale a ele mesmo. Ele deixou quem? Ele mesmo. Então, é objeto direto de deixou. Mas quem ficar ali um bom tempo? Também ele mesmo, o se. É sujeito de ficar. Observaram bem isso? Deixou-se ficar ali um bom tempo. Exercícios. Dê a classe gramatical da palavra como. Não sei analisar este como. Resposta: substantivo. Observe que qualquer palavra pode ser substantivada. Por recomendação médica, não como doces. Resposta: verbo. João é tão educado como a mãe.
Resposta: conjunção subordinativa comparativa. Fiz o dever como as instruções orientam. Conjunção subordinativa conformativa. Como não tinha dinheiro, não pôde comprar o carro. Resposta: conjunção subordinativa causal. Não só comprei o presente, como o embrulhei muito bem. Conjunção coordenativa aditiva. Como ela fez o quindim? Resposta: advérbio de modo. Perguntaram como ela fez o quindim. Resposta: advérbio de modo. Como trovejou esta madrugada? Resposta: advérbio de intensidade. Esta é a forma como farei o bolo. Resposta: pronome relativo. Como ia dizendo, você fez tudo certo. Resposta: conjunção subordinativa conformativa. Não sei analisar o se desta questão. Resposta: substantivo. Não sei se vou viajar este mês. Resposta: conjunção subordinativa integrante. Vou viajar se tiver dinheiro. Conjunção subordinativa condicional. Se não tem dinheiro, não deve viajar. Resposta: conjunção subordinativa causal. Já se vendeu o apartamento? Resposta: pronome apassivador. Riu-se muito no teatro. Resposta: partícula indeterminadora do sujeito. Ela se arrependeu da compra. Resposta: parte integrante do verbo. Eles se apaixonaram. Resposta: parte integrante do verbo. Passavam-se dias e as malas não eram entregues. Resposta: partícula expletiva ou de realce. Rita se veste muito bem. Resposta: pronome pessoal reflexivo. Aqui se fala muito. Resposta: partícula indeterminadora do sujeito. Ainda não se resolveu o problema. Resposta: pronome apassivador. Deixou-se levar por maus conselheiros. Resposta: sujeito de infinitivo. Ver observação Rocha Lima.